Um dos macetes que mais vão funcionar para o aumento da região dos glúteos, em primeira instância, vai ser o número 9 dessa lista, que é exercitar os glúteos 2 vezes por semana. Então, quando você quer dar prioridade num grupamento muscular, o adequado é de que você treine isso 2 vezes por semana. Então, tenta treinar 2 vezes por semana, mas separando mais ou menos de 2 a 3 dias. Então, por exemplo, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados, segundas e sextas. Então, a conduta número 9 é treine os glúteos 2 vezes por semana. Então, posso treinar 3 vezes por semana? Não vai ser tão eficiente. Por quê? Porque ele precisa de descanso. Então, se você treina ele demais, ele não vai responder mais. Pelo contrário, ele vai responder menos e, além de tudo, vai te gerar uma lesão. Antes de ir para o nosso número 8, gostaria que você clicasse no gostei e se inscrevesse aqui no canal. Seja você um menino ou uma menina, tanto faz, porque glúteos são importantes nos homens e nas mulheres. E o nosso número 8 é justamente o descanso. Então eu gostaria de explanar um pouquinho mais o porquê, né? As minhas alunas me perguntam bastante, Leandro, eu posso treinar 3 vezes por semana glúteo? Quero dar um foco maior. Por que isso não vai dar certo? Porque vocês estão numa linha de platô, perfeito? E quando vocês treinam, vocês catabolizam, vocês perdem massa muscular. Num período de recuperação, vocês vão justamente começar a subir no gráfico novamente. Só que aí vocês vão voltar a ser o que vocês eram. E nesse momento vocês não podem treinar, porque senão você vai ficar sempre nisso e sempre você vai estar nessa linha de platô. Quando você espera um pouquinho mais, ele recuperou e aí ele super compensa. E aí se cria uma nova linha de platô. E aí você treina de novo. E assim você vai evoluindo. Esse é o princípio da supercompensação. Isso é explicado desde a década de 50. E Leandro, você já tinha falado da supercompensação aqui no canal? Já? Sempre que tiverem uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tema, que vocês vão encontrar esse vídeo meu aqui no canal, supercompensação. Então vocês precisam descansar, vocês precisam treinar intenso e depois descansar. Então treine glúteo 2 vezes por semana, segundo o item 9, porque se você treinar mais do que isso, segundo o item 8, descanso, você não vai conseguir evoluir. Descansem, meninas e meninos. Número 7 e número 6. Os glúteos, eles têm 2 formatos pelo menos distintos, tá? Que a gente pode observar. Tem glúteos que você olhando a pessoa de trás, aí é aquele glúteo esparramado, né? Então aquele glúteo que vai para o horizonte. E temos aqueles glúteos que quando você olha a pessoa de lado, ele projeta para trás. Então tem glúteo que é projetado para trás e tem glúteo que é esparramado. E por que isso acontece? Porque são 2 grupos musculares distintos. Esse grupo muscular que é projetado para trás, que quando a pessoa está de lado fica saltado, é o glúteo máximo, perfeito? Que você vai recrutar ele muito com, por exemplo, elevações pélvicas, 4 apoios, joelho estendido, joelho flexionado, agachamento livre, leg press, etc. Esse é o glúteo máximo, extremamente importante para dar esse volume para trás. Agora, e esse glúteo esparramado que você olha, a pessoa vem e faz assim, aquele glúteo bem horizontal mesmo. Esses vão ser os grupos musculares chamados glúteo médio e glúteo mínimo. E eles não vão ser tão trabalhados na flexão de quadril, e sim na abdução de quadril. Então, quais são os exercícios que vão trabalhar muito bem o glúteo médio e mínimo para que ele fique esparramado? Vai ser justamente os de abdução de quadril, como, por exemplo, cadeira abdutora. Como, por exemplo, uma abdução de quadril no cross ou numa caneleira. Você pode fazer deitado. Temos diversos exercícios para isso. Então, vocês não podem deixar, item 7 e item 6, treinar tanto o glúteo máximo como o médio e mínimo. Vejo muitas meninas só fazendo o glúteo máximo. Máximo. E o médio e mínimo? Não explora. Então, você vai ter até um glúteo que vai ser saltado para trás, mas ele sempre vai ser estreito. Então, você tem que trabalhar a largura dele. Ou vou fazer só cadeira abdutora, que eu não gosto muito de fazer agachamento, 4 apoios, agachamento búlgaro. Beleza, você vai ter um glúteo que é esparramado, mas ele não tem espessura, então não vai ficar legal. O número 5 da lista é se preocupar com os exercícios compostos. Então o que acontece, pessoal, é que infelizmente algumas pessoas deixaram de dar valor para os exercícios isoladores. O 4 apoios não funciona, ele não hipertrofia. Não, isso não é verdade, tá? Eles têm o papel deles, mas eles não vão fazer só o trabalho sozinhos, eles precisam de outros auxiliares.
E o segredo aqui é você fazer os exercícios compostos. Segundo a eletromiografia, ainda que ela tenha os seus pontos questionáveis, eu sei, mas ela também nos baseia de alguma coisa. Senão já tínhamos abolido ela para qualquer análise de movimento, de ativação motora. Os exercícios compostos, eles têm uma ativação muito positiva. Então, quando você vai fazer um agachamento livre, é importante que nesse agachamento livre você agache bastante. Por quê? Quanto mais você agachar, mais você vai mexer com a articulação do quadril. Você vai trabalhar bastante os glúteos. Então, quando você está treinando coxas, pode ser um excelente momento para tirar um pouquinho mais e melhorar os seus glúteos. Então, faça os exercícios compostos. Não adianta a gente achar que vai viver só de isolador. Bem como não adianta a gente achar que vai viver só de composto. Eu vou só fazer agachamento. 4 apoios, máquina, cadeira abdutora, não vou fazer nada disso. Não. Você vai perder uma gama de movimento específico a troco de nada, né? A troco de um valor que você construiu, que você acreditou errado. Então, faça os exercícios compostos. E o número 4 é justamente a continuação disso. Os isoladores são importantes. E olha só por quê. Os compostos têm o seu valor, como eu disse aqui, mas, por exemplo, como que você vai exaurir bastante de um músculo muito específico, sendo que você está fazendo um agachamento e de repente cansa o quadríceps antes de cansar os glúteos? Então não adianta achar que só composto é vida e isolador não serve para nada. Não. O composto ele vai trabalhar de uma maneira e o isolador de outra maneira. Então o isolador ele vai tirar aquele restinho de forma bem específica. Então é interessante sim você fazer 4 apoios, você fazer um glúteos no cross, um glúteos no graviton. Os exercícios isoladores são bem interessantes. Então eles devem também fazer parte da sua rotina. É igual um cardápio. Tem que ter de tudo. Segredo número 3. Técnicas avançadas. E por que eu estou ressaltando muito isso aqui? Porque muitas meninas não fazem técnica avançada de treino. E isso realmente é por sexo, tá? Eu vejo muitos homens que fazem resting pause, drop set, FST, German Volume Training, né? B7, SST, FST, tem muita coisa. E as meninas não. As meninas simplesmente vão lá e levantam peso. Óbvio, vai dar resultado? Claro, porque você está se mexendo, você está fazendo força, mas se você coloca uma técnica avançada, você extrai uma coisa a mais. Então, coloquem técnicas avançadas também nos glúteos. Isso sim é uma coisa de ambos os gêneros. Às vezes os meninos têm dificuldade para ganhar os glúteos, e aí beleza, vou focar. Mas por que não colocou um drop set? É verdade, por que não coloquei? Às vezes nem pensa. Então, pessoal, procurem utilizar técnicas avançadas de treinamento nos músculos que vocês têm fraco. No glúteo, não podemos nos esquecer. Vai pegar uma atleta que quer melhorar os glúteos, você pode ter certeza absoluta, perdoe a redundância, de que ela vai fazer um resting pause, um drop set, porque ela vai exigir de verdade. Então, técnica avançada. A dica número 2, que acontece muito, tá? Homem com mulher de novo, é deixar os glúteos para o final do treino. E aí, o que acontece? Você chega lá já cansado, seja do cardiorrespiratório como de outros músculos que envolvem aquela região. E aí você vai render menos no seu treino. Quando você quer focar um músculo fraco, isso é um princípio básico. Você vai justamente treinar os glúteos em primeiro. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, coxas e glúteos, eu vou fazer glúteos e coxa. Leandrão, eu vou chegar cansado no meu exercício de coxa para fazer e não vou render tanto. Pessoal, vocês têm que entender que o treino é feito por periodização. Nessa periodização, nesse período, eu quero focar glúteo. Então eu posso abrir mão um pouquinho da intensidade na coxa para exaurir o meu glúteo e melhorar esse músculo fraco. Se vocês não dedicarem um período para algo específico, vocês nunca vão melhorar os grupos fracos de vocês. Então, quando for focar glúteo tem que vir primeiro no treino. Depois vem o resto. Ah, Leandro, mas eu vou fazer agachamento, eu vou pôr menos carga. Sim, mas você vai falhar o glúteo antes do quadríceps, então você vai exigir mais dele ainda quando você mistura esses dois grupos, colocando os glúteos em primeiro. Então, quando você quer focar um músculo fraco, ele vai vir em primeiro. Então, primeiro o glúteo e depois você vai fazer o resto do seu treinamento. E a dica número 1 realmente é uma verdade, tá? Os glúteos são regiões, né? A região do glúteo, na verdade, a região do bumbum, ela é uma região que popularmente, socialmente,
ela é bem aceita com um percentual de gordura mais alto, tá? Então, quando vai tirando muita gordura, claro, a nível competitivo é maravilhoso, mas a nível de sociedade, de repente você perde um volume e isso não torna mais bonito, porque justamente a beleza dos glúteos é um volume com tecido adiposo, na maioria dos casos. Cada um tem um jeito que vai admirar, né? Cada um tem a sua admiração glutiana pessoal, é verdade. Mas, no geral, os glúteos com percentual de gordura mais alto não tem problema, não é diferente de uma barriga. Quando seca mais, normalmente fica mais bonito. No caso dos glúteos, não. Então, se você reduzir muito o percentual de gordura, você também vai prejudicar os seus glúteos. Então, se você quer ter glúteos mais impactantes, pensar em manter o percentual de gordura um pouco mais alto. Claro, vai comprometer outras regiões, mas realmente é uma dica que eu tenho que citar aqui, porque você manter o percentual de gordura alto vai tornar mais bonito. O que você pode fazer? Quando você for secar, porque você vai ter que secar em algum momento, você pode usar, por exemplo, a ioimbina. A ioimbina ajuda a perder gordura dos locais difíceis. Então vamos dizer que você tem muita dificuldade na barriga. Leandrão, eu seco tudo, mas a barriga ainda fica, o glúteo fica muito seco. Você pode usar durante esse processo a ioimbina. Então a ioimbina vai ajudando a tirar mais do abdômen, porque você tem dificuldade ali, e no resto você vai perdendo como um todo. Você ainda assim vai perder gordura sempre no corpo inteiro, mas você vai dar uma prioridade neste local. Leandro, existem outras maneiras de se fazer isso? Bom, temos a lipoaspiração, intervenções como, por exemplo, enzimas, né? Aplicação de enzimas. Então você aplica aqui, na outra região não, então vai tirar mais dessa. Mas a ioimbina, vamos dizer que é, na maior parte do mundo, considerada um suplemento, perfeito? E que é de via oral, uma coisa mais, vamos colocar assim, de uma maneira menos artificial, como por exemplo uma criolipólise, ou uma aplicação de enzimas, ou uma lipoaspiração. Leandro, que legal sobre a ioimbina. E você já fez um vídeo falando sobre ela? Porque eu não vi. Por isso que eu digo, se inscreva aqui no canal, clica no gostei, porque você já teria visto esse vídeo aqui da ioimbina. Ah, Leandro, eu não vi, mas ele continua no ar. Então dá uma conferidinha nele.